Paper Pneumopato, a literatura patológica que impacta sua clínica. Olá pessoal, hoje nós vamos discutir o paper intitulado Patologia das pneumonias intersticiais idiopáticas. Esse paper foi publicado em 2016 nessa revista, é uma revisão e foi feita pelo Fukuoka. O Fukuoka é um patologista pulmonar japonês, professor, além de uma pessoa muito simpática, extrovertida, é um excelente profissional, e esse paper dele eu acho que vale a pena a gente comentar. É um paper de livre acesso, vocês podem baixar ele através do PubMed, do Google, e dar uma lida nele depois, mas a gente vai comentar agora alguns aspectos. Então, o aspecto que eu queria comentar com vocês é a evolução do PIL. Então, como que o PIL evolui aqui graficamente? Então, esse artigo te dá uma visão esquemática gráfica muito legal para você entender isso. Então, aqui a gente tem a representação dos septos interlobulares, um de cada lado, da pleura e do eixo broncovascular e do componente alveolar aí de aspecto habitual, certo? Quando a doença começa, ou seja, a fibrose pulmonar idiopática, que a gente vai classificar aí como PIU, pneumonia intersticial usual, você começa a ter um pouco de fibrose, um pouco de produção de matriz celular, proliferação miofibroblástica através dos focos fibroblásticos na região subpleural. E percebam que essa deposição de matriz celular ela é irregular, né? Então, a gente tem um pouquinho aqui no cantinho, um pouquinho no meio, um pouquinho ali em cima, né? Então, é isso que caracteriza o PIL, a presença dessas áreas fibróticas irregulares, com esses focos fibroblásticos, que são os fibroblastos proliferando e produzindo matriz, nessa irregularidade de deposição, ou seja, áreas doentes e áreas normais. Percebam que o eixo broncovascular ele não é em nenhum momento acometido no início dessa doença. Tá? E essa figura, esse estágio da doença é o momento ideal para fazer a biópsia. Quando a gente tem esse momento, essa biópsia consegue ser muito diagnóstica. Tá? Atualmente, esse padrão histológico ele nem é mais biopsiado, porque a tomografia consegue já ver muito bem esse padrão, então a gente normalmente tem esse diagnóstico radiológico. Tá? Então esse é o PIL que a gente via há uns 10, 15 anos atrás, quando tinha que se biopsiar todos os pacientes. Mas atualmente esse é o padrão que a gente vê mais tomográfico. Tá? Bom, a doença vai evoluindo, né? Vai formando aí distorções da arquitetura, então a fibrose vai progredindo, né, da periferia para o centro, né? E vai formando aí cistificações chamadas de Honeycomb, pode até atingir regiões mais broncolocêntricas e distorcer essas regiões. Né? Então esse é o padrão que a gente acaba biopsiando atualmente. Né? Então é uma fibrose mais avançada, que o padrão tomográfico não é tão típico, né? E muitas vezes a gente acaba dando como um provável PIL, possível PIL, aí dependendo da sua classificação. Tá? Mas percebam que já é uma fibrose mais avançada, tem menos áreas normais, né? Mas ainda é a evolução de um PIL, e essa fibrose vai progredindo e vai tomando todo o lobo pulmonar secundário. E por fim, essa fibrose toma todo o lobo pulmonar secundário, com distorção total da arquitetura pulmonar, um remodelamento parenquimatoso difuso,
com formação difusa aí de cistos, e muitas vezes alguns pacientes que a gente recebe aqui para avaliar a biópsia, infelizmente são biopsiados nessa fase, né? É difícil a gente falar que isso é um PIL, pode ter sido visto do PIL, mas outras fibroses também, outras etiologias de fibrose também, na sua evolução final, vão acabar com essa imagem, histológica e, por fim, com a imagem radiológica também, né? Então, o ideal é que a gente não biopsie nessa fase, por isso que a biópsia precoce, quando a tomografia não é típica, é muito bem indicada, né? O paciente tem condição, tem performance, a lesão não progrediu, a gente consegue ver o padrão na biópsia, tá? Então é muito importante a gente não chegar nesse ponto para biopsiar o paciente. E esse aqui é o padrão final, onde que realmente não tem muito o que fazer do ponto de vista histológico para diagnóstico. Então, esse padrão histológico, essa evolução histológica, né? Qual o hallmark que vocês tiram isso para a prática clínica? Então, que o PIL sempre começa subpleural, sempre tem uma lesão subpleural que progride, e ela não é contínua, é uma lesão aqui, outra lesão lá, mas sempre subpleural, sem concentração eixo broncovascular. Então, quando vocês receberem um laudo com um padrão de acometimento mais central, né, da biópsia, então desconfie que possa não ser PIL, tá? Porque o PIL realmente vem da periferia para a região central, né? E é muito importante também a gente abstrair do laudo, quando vocês estiverem avaliando um paciente, se essa biópsia está vindo da região subpleural para a região bronquiolar, né? Isso às vezes é um pouco difícil, vai da experiência do patologista, mas de fato essa evolução é muito importante. E por fim, se há Honeycomb, um critério diagnóstico, né? Lembrando aí que essas são as áreas mais acometidas, então isso vai formar normalmente as cistificações, e essas cistificações a gente chama de Honeycomb. Então, sempre um laudo, sempre discutir isso com o seu patologista, para que você possa ter, então, a melhor acurácia diagnóstica da biópsia pulmonar cirúrgica que você realizou no seu paciente. Isso é muito importante. Tá bom, gente? Então, leiam esse artigo, vale a pena, um artigo muito bom de revisão. Ele é um pouquinho mais antigo, 2016, já tem um dele do próprio Fukuoka mais novo, mas eu acho que essa figura desse ano foi uma figura assim ímpar, e entender o processo fisiopatológico, e entendendo o processo fisiopatológico, saber o que captar do laudo do seu patologista para aplicar no seu paciente. É isso aí, pessoal, até a próxima. E esse foi o paper pneumopato de hoje. Siga nosso canal no YouTube e nossa página no Facebook para obter muito mais vídeos como este. Muito obrigado.